Olá, vamos dar continuidade no nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos agora na terceira parte do livro, onde se trata das leis morais. E dentro destas leis morais, hoje nós vamos terminar as questões a respeito da lei de conservação. Essas questões foram estudadas pelo Chico e seu grupo do Centro Espírita lá no final da década de 50. E a cada reunião, para relembrarmos, Emmanuel trazia uma mensagem a respeito da questão estudada. Então, nós estamos lendo no Livro dos Espíritos a questão e depois a mensagem de Emmanuel para as nossas reflexões. Então, vamos hoje ver então a questão 716 da Lei de Conservação. Aí Kardec pergunta o seguinte: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Ou seja, nós temos uns limites perante a própria natureza? Aí a resposta dos espíritos superiores: sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Vejam, por exemplo, a respeito da nossa alimentação, né? Enquanto ainda espíritos ignorantes, lá no princípio da nossa formação espiritual e material aqui na Terra, né? Nós nos alimentávamos simplesmente quando tínhamos fome. A passar do nosso desenvolvimento e da nossa inteligência, nós fomos criando necessidades e condições de alimentação cada vez mais sofisticadas e muitas vezes além do que nós mesmos precisávamos, tá ok? Tanto é que na natureza os animais eles se alimentam conforme a sua própria necessidade, não ultrapassando os seus próprios limites impostos pela própria natureza. Mas nós, com o livre-arbítrio, muitas das vezes nós nos excedemos em tudo quanto é para nós prazeroso e acabamos nos viciando. Esta é a questão que nos coloca a espiritualidade superior. E a respeito dessa questão, Emmanuel nos traz duas lições muito interessantes. A primeira são lições que estão contidas no livro Religião dos Espíritos, mensagens pertinentes às questões estudadas. A primeira questão que Emmanuel traz sobre a 716, que foi estudada pelo Chico numa reunião do dia 2 de fevereiro de 1959, Emmanuel denominou essa lição de mais. E ele começa assim: o mais é sempre a equação nas contas da lei divina. Ao criar a criatura, determinou o Criador, tudo se crie na criação. Por isso mesmo, a antiga legenda crescei e multiplicai-vos comparece ativa em todos os planos da própria natureza. Entreguemos o fruto nutritivo aos fatores de desagregação e em poucas horas transmutar-se-á em bolo pestífero. Ajudemos a semente preciosa amparando-lhe a cultura e no curso de algum tempo responsabilizar-se-á pela fartura do celeiro, transfigurando pântanos e charnecas em campos de flor e pão. É assim que o mesmo princípio se revela insofismável em todo o caminho humano. Ou seja, né, da condição com que nós tratamos a própria natureza, ou ela se torna beneficiária nossa, ou, como diz aqui, pestífera, né, pode se transformar em elemento danoso. Cede a lente de teus olhos às arestas do mal, e a breve espaço não aprenderás senão as sombras. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro da maledicência,
convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, alvitando a ti mesmo. Faze da língua instrumento de críticas incessantes e acabará guardando na boca uma placenta envenenada, servindo à parturição da crueldade e até do crime. Conserva os braços na estufa da preguiça e terminarás a existência transpirando bolor e inutilidade. Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-lhe a claridade sublime através dos serviços aos outros, atrairás em teu próprio favor a influência benéfica de quantos te observam às horas. Entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-se possibilidades e forças para que transforme a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Assim, pois, vigia o coração e fiscaliza teus atos com a lâmpada viva da lição de Jesus, porque terás sempre mais do que faças uma colheita de treva ou luz, conforme seja a tua sementeira de bem ou do mal. Então vejamos que as lições do nosso Mestre Jesus são leis divinas, né? Onde ele nos recomenda o orar e vigiar, como traz Emmanuel aqui nesta lição, e também a prática do amor incondicional a todos os seres, né? E assim é esta lição para nossas reflexões. A respeito dessa mesma questão, a 716, quando Chico estudou também, né, durante uma outra reunião, no dia 10 de abril de 59, Emmanuel traz uma outra consideração, a qual ele chamou de muito e pouco. Então, vejamos a mensagem. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral. Podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Dentro do pouco, que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras mestres de talentos celestiais. Ou seja, né, o pouco que fazemos é muito para o nosso próprio desenvolvimento. É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam elas: o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo ao hóspede da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Vejo que com poucas atitudes, poucos recursos despendidos, nós podemos fazer muito em benefício dos outros. E ele continua assim, Emmanuel: não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar a servir. Não espere ter muito para aplicar no pouco. Lembre-te que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar. Sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva dos seus patrimônios, que foram chamados a manobrar na extensão do progresso.
ora por eles. Ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco, abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Ou seja, a prática do bem, da caridade, do amor incondicional em todos os nossos momentos. E para finalizarmos esse vídeo de hoje, onde mais uma questão que encerra esse estudo da lei de conservação, nós vamos ver agora a questão 721, onde Kardec faz a seguinte pergunta. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade, e entre diferentes povos ela é meritória sobre um ponto de vista qualquer. A vida ascética é aquela da qual o indivíduo se isola totalmente do convívio de outros seres da sociedade, né? Mortificando-se muitas vezes o próprio corpo. Tá? E aí a resposta a esta questão, os espíritos nos dizem: perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo. Né? Então esse que se isola, sem um contato com o seu semelhante, mortificando o próprio corpo, é o próprio egoísmo em ação, e muitas das vezes, né, a penalização do próprio corpo torna ainda mais culpado nesta situação ascética. Qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce, privar-se de trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Ou seja, nós sabemos que o nosso caminho de evolução, a ponte que nos liga com o nosso processo evolutivo e com Deus, nosso Pai, se denomina outro. Ou seja, nossa convivência, a relação com os nossos semelhantes. Se a gente reparar o Evangelho de Jesus, ele é todo pontuado com os nossos relacionamentos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa incessantemente. Perdoa e ame inclusive os teus inimigos. Todo o Evangelho de Jesus nos traz a nossa conduta com relação aos nossos semelhantes. E a esse respeito dessa questão 721, Emmanuel nos traz uma lição para reflexões que denomina como cada hora. Essa questão foi estudada em 27 de novembro de 59. Faze a cada hora um poema de amor. Renúncia vazia é terra seca. Oração sem serviço é candeia apagada. Alegria sem trabalho é flor sem proveito. Cultura sem caridade é árvore estéril. Sermão sem exemplo é trovoada sem chuva. Tribuna sem suor é esquife sonoro. Inteligência trancada é luz no deserto. Vida sem ação é enterro lento. Filosofia sem bondade é conversa vã. Talento oculto é fonte escondida. Fé parado é vaso inútil. Virtude sem movimento é ninho morto. Lição sem obras é museu de ideias. Repara os recursos de que dispões. Pensamento nobre, conhecimento superior, raciocínio pronto, diretrizes claras, ouvidos percussientes, olhos iluminados, verbo fácil, movimentos livres, mãos seguras, pés hábeis. Não te afeiçoes a mortificações improfícuas. Cada criatura onde passa deixa o seu próprio reflexo. Só a inércia vagueia no mundo como sombra da sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas.
Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo. Não os agraves com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros. Não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa sempre. Em qualquer circunstância, recorda o Cristo que passou entre os homens, entendendo e ajudando. E ainda mesmo, quando se viu condenado sem culpa, pelos mesmos homens aos quais servia, partiu para a morte perdoando e amando, torturado na cruz, mas de braços abertos. Vejo que essa lição nos faz refletir muito sobre as nossas atitudes com respeito quando elas não são produtivas na senda, na seara do bem, elas são totalmente inúteis e depõem contra nós próprios na nossa evolução. Agora, quando nós temos esta disponibilidade, essa possibilidade da utilização do nosso ser em prol do bem a todas as criaturas com as quais nós convivemos, né, nos faz mais felizes e ajudamos os outros a crescerem igualmente, exemplificando sempre com o Evangelho de Jesus. Era esse hoje o nosso estudo das questões abordadas aqui no Livro dos Espíritos, com as mensagens sempre muito dignificantes de Emmanuel. Fiquem com Deus, até uma próxima ocasião e muito obrigado.